Bem-vindos ao Fullcast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin e para me acompanhar do lado de cada mesa hoje é Everson Mercedes. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Vai ser um prazer enorme aqui bater um papo e um assunto bem interessante, inclusive, né, cara? Bem interessante. Antes da gente falar do assunto, queria lembrar você que está ouvindo a gente, se for no Spotify, dá 5 estrelinhas, segue a gente para não deixar de perder nenhum conteúdo. E se for no YouTube, curte, compartilha com quem está precisando desse conteúdo, que hoje o assunto é gestão do tempo e produtividade. E o nosso convidado, ele é casado com a Mariana, pai do Lucas e do Felipe, especialista em produtividade humanizada, Stênio Moura, que atua como mentor e palestrante. Com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, já impactou mais de 7 mil profissionais em empresas como iFood, Nestlé, Bayer e Reserva, ajudando líderes e empresários a redefinirem sua relação com o tempo e a criarem rotinas mais eficientes e equilibradas. Stênio também teve seu trabalho reconhecido com o selo Top Voice do LinkedIn no último ano. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer enorme, Fabrício. Obrigado pelo convite, Everson. E vamos bater um papo, né, desse tema que tem assolado aí a vida de muita gente. Verdade. Muita gente. Gosto sempre de lembrar também, o Stênio é um dos nossos convidados também do FUCAP Convida, para você que acompanha o FUCast e é da Grande Vitória, é do Espírito Santo. O FUCAP Convida é um evento que a gente está fazendo todo mês aqui na FUCAP, trazendo pessoas de referência no mercado nacional para falar de temas ligados a desenvolvimento profissional. Então, fica de olho, www.fucapconvida.com.br e veja as próximas agendas dos próximos meses. E participe. Stênio, o que te levou, cara, a estudar e ensinar sobre gestão do tempo? Rapaz, a minha própria necessidade. Eu brinco que é um tema que me acompanha desde que eu nasci e acho que acompanha todo mundo desde quando a gente nasce, porque a gente precisa sobreviver, né? E para sobreviver a gente precisa lidar com as coisas no tempo que a gente tem. E eu fiquei mais consciente, obviamente, desse tema e a falar sobre ele intencionalmente em 2020 para 2021. A pandemia me trouxe um pouco essa missão de falar um pouco sobre isso. Eu comecei a viver na pele os desafios da gestão do tempo, da produtividade tóxica. E me colocou num lugar de um pouco documentar essa jornada. E quando eu olhei para trás, eu percebi que tudo que eu tinha construído na minha carreira passava pela gestão de tempo. Passava por ter me organizado profissionalmente, passava por ter me organizado pessoalmente para ter a vida que eu estava querendo construir com a minha esposa, na época só com o Lucas, né, meu filho mais velho, depois vindo o Felipe. E eu comecei a perceber que a gestão do tempo, essa coisa da produtividade, ela estava na minha vida o tempo inteiro. E aí, quando a gente até comentava, né, anteriormente, quando eu comecei a olhar para a minha transição de carreira, de sair do mundo corporativo para empreender, sabe-se lá Deus, na época, em o que eu ia empreender, eu fiz um exercício do Ikigai mesmo. Né? Então, quais são, uma das duas perguntas ali, né? Quais são as coisas que eu sou bom, que as pessoas me reconhecem por algo que eu faço naturalmente e que elas precisam? E que pagariam por isso. E que pagariam por isso. E aí eu falei que tornaria o mundo melhor. Né? E por isso que eu falei para vocês colocarem, coloca aí que eu sou casado com a Mariana, pai do Lucas e do Felipe. Porque uma das minhas motivações é justamente essa, assim, é levar esse tema, não para que as pessoas trabalhem mais, mas para que as pessoas possam ter uma vida mais significativa. Uma vida onde o trabalho tem o seu espaço e é importante, mas também que as pessoas consigam ter as famílias delas, consigam passar tempo com os filhos delas. Recentemente eu fui eleito um dos embaixadores da COPAI, que é uma iniciativa pelo pai presente, né? Pela licença paternidade estendida de 30 dias ao invés de 5. Então, a minha bandeira sempre é pelo equilíbrio, é sempre para a gente poder ter tempo para as coisas que importam para a gente. E o trabalho é uma das coisas que importam para a gente. Né? Então, foi aí que eu comecei a me envolver mais com o tema, e comecei a dar treinamento com isso, ser reconhecido por isso, e tem sido uma jornada de aprendizado também. Né? Do mesmo jeito que eu ensino, eu vou aprendendo com a minha própria rotina, as mudanças e assim por diante. Quando a gente fala em produtividade, a gente associa muito a trabalhar mais. As pessoas têm essa confusão. Se eu trabalho mais, estou produzindo mais. O que não é verdade. Nem sempre você trabalhar mais quer dizer que você está tendo melhores resultados. Nos dias atuais, no contexto que a gente vive hoje, o que é produtividade? Na minha visão, produtividade é ter tempo para tudo aquilo que importa para o indivíduo. E por isso que a produtividade é humanizada. Porque a produtividade, palavra, ela se dissemina num contexto da Revolução Industrial. E aí é natural que se pense na produção como fazer. E quando a gente pega as máquinas, a gente faz, né, com as máquinas uma certa quantidade de coisas
em um certo tempo e essa quantidade de coisas gera um certo valor padronizado. Quando a gente olha para as máquinas e fala precisamos aumentar a produtividade, significa que eu preciso aumentar o volume e para aumentar o volume eu aumento a velocidade. Então a cada segundo mais rápido que eu produzo, mais eu entrego e necessariamente por um padrão eu entrego mais valor, porque já existe um padrão. Quando a gente vai para o trabalho cognitivo, que é principalmente o trabalho do século XXI, a gente está olhando para uma produtividade que é uma produtividade que não é medida pela quantidade e muito mais pela qualidade. Então eu posso passar 2 horas aqui conversando com vocês e a gente não extrair nada de valor daqui. Isso foi produtivo? Não, mas a gente produziu. Ué, mas por que não foi produtivo? Porque a produtividade está muito mais ligada à qualidade, que é a forma como eu faço as coisas, e principalmente que coisas eu faço. Então não é só a forma que eu faço, porque eu posso fazer muito bem, como o Peter Drucker dizia, né? Eu posso me envolver muito bem com coisas que eu não deveria ter feito. Então fazer muito bem alguma coisa que é inútil. Não é quantitativo, é qualitativo. Não é quantitativo, é qualitativo. Ele é quantitativo no efeito colateral, porque a forma que eu escolho fazer pode gerar um efeito colateral de velocidade. Então, uma certa ordem que eu escolho fazer as coisas pode me dar mais velocidade do que outra. Então, vou dar um exemplo logístico. Imagina que eu escolho ir para um lugar A e para um lugar B. E a ordem que eu quero fazer é A e B. Se eu escolher ir para o lugar B e depois para o velocidade, porque eu mudei a forma como eu fui para os lugares. É a mesma coisa com as nossas atividades. Se eu escolho fazer uma atividade A e depois uma atividade B, a depender do horário do dia, eu posso gastar mais tempo na atividade A ou na atividade B, a depender do horário do dia. Exemplo, eu sou uma pessoa, que a gente estava conversando, matutina. Tenho muita energia de manhã. Se eu vou produzir qualquer material, qualquer conteúdo de manhã, eu gasto pelo menos metade do tempo que eu gastaria se eu produzisse no final da tarde. Isso eu posso ter descansado, eu posso não ter feito nada o dia inteiro. Porque a minha energia cognitiva de manhã ela é muito maior do que à tarde, do que à noite. Então essa percepção, esse autoconhecimento vai mudando o meu comportamento. E por isso que a produtividade, na minha visão, é ter tempo para tudo que importa, mas principalmente se reconhecer e entender os seus comportamentos. A produtividade não é técnica para mim, ela é comportamental. Stanley, como é que funciona isso diante de um mundo tão acelerado, né? Muitas das vezes a gente acorda, muitas das vezes não, hoje eu tive essa experiência, né? A gente acorda e rapidamente está na hora de dormir de novo. O dia passou que ao mesmo tempo você fez muita coisa, muitas das coisas de qualidade, né, de impacto, mas tinha muito mais coisa para fazer também, né? E que também, na nossa percepção, era de impacto de qualidade, né? Em tempos de se ver vídeo e áudio em 2x, né? Se tivesse 3x, eu tenho certeza que as pessoas estavam já ouvindo 3 e 4x, que o ouvido se adapta, né? Como é que você orienta os principais, principalmente os líderes, né? Que vivem diante de uma pressão, né? Uma pressão ali muito grande por essa produção, né? E em um tempo muito, muito curto, né? E na maioria das atividades que os líderes empresariais hoje eles atuam com atividade de alto impacto, né? Como é que acontecem essas orientações que você faz aí nesse mundo corporativo? A coisa que mais fica forte para mim na sua pergunta tem a ver com presença, tem a ver com consciência e tem a ver com escolhas. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo escolha, né, no nosso tempo. O tempo ele não anda mais rápido, ele é relativo. A gente tem uma percepção de que ele anda mais rápido, porque a gente não está presente muitas vezes. Então, quando eu simulo uma velocidade no tempo e consumo mais coisas, áudios, né? Estou recebendo áudios dos clientes, áudios dos parceiros, áudios dos pares, dos líderes e dos meus liderados e lideradas, e eu acelero para consumir aquilo o mais rápido possível, para dar uma resposta cada vez mais rápida, eu estou perdendo coisa no caminho. Eu preciso ter a consciência de que eu estou perdendo coisa no caminho. Eu posso estar dando todas as respostas, mas talvez eu não esteja dando as melhores respostas. Ah, mas é melhor fazer do que fazer com calma. É melhor dar andamento. Será? O que eu normalmente falo para os meus mentorados, principalmente, questione o que todo mundo está fazendo. Seja mais intencional.
nas escolhas e especialmente nos nãos que você vai dar. Quanto mais você sobe profissionalmente, seja numa posição de liderança, seja numa carreira de empreendedor ou empreendedora, mais você vai ter que dizer não para as coisas. Eu estava falando isso para o Fabrício no almoço, que eu tenho tido consciência disso nesse caminho. Eu tenho percebido como se eu estivesse me olhando na minha jornada. Como eu falo muito sobre o tema, como eu ensino muito sobre o tema, eu tenho me percebido os nãos que eu falo e os nãos que eu deveria ter falado e não falo, porque parecia algo importante, parecia algo relevante, mas eu não paro para refletir. Então, uma das coisas que eu mais digo para as pessoas é: reflita sobre as suas escolhas no seu dia, todos os dias. Será que essas escolhas te aproximaram ou te distanciaram dos seus objetivos, do seu propósito, da sua meta, dos seus valores? Porque, de certa forma, a gente precisa, para lidar com essa questão, sair um pouco, nadar um pouco contra a maré. Tá todo mundo correndo? Então, mas o que essas pessoas estão perdendo? Eu, Stênio, sou uma pessoa que tem uma tendência a correr. Eu tenho uma tendência a ser intenso. E eu percebo o quanto eu perco nisso. O quanto eu perco de conexão, o quanto eu perco do meu repertório. Quando eu vinha em podcasts e dava entrevistas e dava aulas e tal, eu lembro de querer condensar todo o conteúdo que eu sei no tempo que eu tinha. Então, a gente tem 1 hora para falar, eu preciso transmitir tudo que eu sei em 1 hora. E aí eu comecei a questionar, será que eu preciso mesmo? Você começa a acelerar, né? Você não precisa que a pessoa acelere você já começa a se acelerar. É, normal. Isso é uma questão até de perfil comportamental. Eu tenho uma aceleração maior. Mas a grande recomendação que eu me dou e que eu dou para as pessoas é presença, intenção e escolha. As escolhas que você faz intencionalmente em relação àquilo que é mais importante para você. O Fabrício e o Carlos me perguntavam no almoço, como é que você faz com tantas viagens? Eu falo, eu não faço tantas viagens. Poderia fazer? Poderia. Mas eu não faço por quê? Porque existem escolhas conscientes e baseadas em critérios que me fazem não escolher. E eu tenho ganhos e tenho perdas nesse sentido. Então, essa consciência me traz a autorresponsabilidade, que significa que eu não vou culpar alguém pelos resultados que eu estou tendo. Eu tenho responsabilidade pelos meus resultados, não sou o único responsável, mas eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu gero. O que me faz ter cada vez mais autorresponsabilidade e assumir o meu compromisso. Que horas é o podcast? Tal hora. Tá bom, então eu vou chegar a tal hora. O que vai acontecer em volta de mim que eu não controlo, eu não vou surtar com isso. Mas eu vou controlar as coisas que eu tenho controle. Eu vou ser diligente com as coisas que eu tenho controle. E as minhas escolhas, eu tenho controle. Então, estima-se, através de estudos, que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. Você diz mesmo que você acorda e abre o olho, você pode fechar o olho novamente, você pode desligar o alarme, você pode levantar com o pé direito ou esquerdo. São coisas que a gente faz, às vezes, até sem pensar, né? É quase instintivo, mas que não é um ponto de decisão. E aí, até que ponto tem que ter um filtro, assim? Porque até que ponto eu vou entender que, ok, vou prestar atenção nas escolhas que são mais importantes da minha vida e abrir mão de outras, ou que eu devo me atentar para aquele ponto ali, não, isso aqui realmente é importante. Como criar esse filtro? Porque eu acho que esse é o grande X da questão. Da correria que o Elson falou no dia a dia, de você ter que trabalhar, ter que tomar conta da família, ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, muitas vezes eu acho que a gente acaba deixando de lado várias dessas pequenas decisões. E aí, obviamente, tem uma consequência. Em 2022, eu estava conversando com 2 amigos e era o final do ano. E eu virei para eles e falei assim, gente, eu tô cansado. Mas eu não tô cansado de tanto de coisa que eu fiz. Eu olhando para trás, não tem tanta coisa. E são amigos que a gente conversava mensalmente assim, sobre as questões da vida profissional e pessoal. E aí uma das pessoas, a Gabriela, virou para mim e falou assim, Stênio, isso aí é consciência. Você teve um trabalho de 2022, naquele ano, de tomada de consciência de muita coisa. E tomar consciência sobre as coisas cansa mentalmente, cansa emocionalmente e também cansa fisicamente, porque é o corpo que sustenta. E aí, quando ela me falou, eu tomei consciência da consciência e eu olhei para trás, o que eu fiz? Dessas 35 mil decisões que a gente tem no dia, é natural que a gente não consiga controlar todas, porque senão a gente morreria, né? Não daria para pensar em todas. Mas, com certeza, 95% delas, que são as inconscientes, a gente talvez
e só talvez, algumas delas não estão nos ajudando. Na nossa rotina, nos nossos hábitos. Tem algumas delas que melhorariam um monte de coisa na nossa vida. Por exemplo, se eu tomar consciência de como está o meu sono. Horário que eu durmo, horário que eu acordo e como é o meu sono. Várias coisas da minha vida melhorariam. Outro dia um amigo meu falou que foi num instituto para medir o sono dele porque ele estava todo dia acordando cansado. Isso já estava perdurando por meses. E o que estava fazendo isso com ele? Não estava deixando ele trabalhar bem, não estava deixando ele ter uma boa relação com a família dele, não estava deixando ele fazer atividade física, porque sempre acordava cansado. Aí ele foi medir o sono dele durante 2 dias. Ficava em apneia quase a noite inteira. Ele tinha hora para dormir, hora para acordar, mas o sono era muito ruim. E ele foi corrigir isso. E aí uma correção muda a vida inteira dele. Então, quando a gente começa a olhar e investigar sobre os nossos próprios comportamentos e sobre as nossas escolhas, sempre olhando para trás e percebendo, peraí, ao longo de uma semana, o que foi bom? Eu faço isso todo dia quase. O que foi bom? O que não foi? O que podia ter sido melhor? Essas 3 perguntas resolvem a consciência. O que foi bom hoje? Bom, eu peguei o voo, vim até Vitória, cheguei mais cedo, almocei tranquilo. Será que as escolhas do almoço foram boas? Foram equilibradas. Estou me sentindo bem agora. Será que a quantidade de café que eu tomei foi boa? Não, putz, o que eu posso fazer de melhor amanhã? Acho que talvez tomar menos café. E aí eu vou avaliando e vou melhorando a cada dia, sem pressa de chegar, porque não tem uma linha de chegada. É você começar as coisas e ir melhorando. Não tem pressa. E eu falo isso para mim todo dia, sabe? É uma autorregulação? É autoconhecimento. Autoconhecimento, autorregulação, né? Porque senão você entra na rotina desse dia maluco, né? Que é o que o Fabrício comentou, é trabalho, é família, E aí dentro disso existe uma receita de bolo, existe uma ordem correta da vida? Não existe uma fórmula, existem princípios. Cara, isso é uma das coisas que mais me prejudicou na vida, assim, porque eu segui várias fórmulas de produtividade para fazer mais em menos tempo, para entregar mais coisas. Eu vivi um contexto de dirigir equipes em empresas multinacionais e falar, cara, eu preciso entregar mais. E eu tentei seguir receitas para outras formas. O que eu percebo? Existem alguns princípios. Quais são os princípios? O trabalho de qualidade precisa de tempo. Não dá para fazer um trabalho de qualidade em meia hora. Então eu preciso de tempo. E para eu ter tempo para alguma coisa de qualidade, eu preciso de me planejar. Então planejamento é um princípio. Sempre preciso me planejar para coisas pequenas ou coisas maiores. Então cada o que tem o seu quando. Então isso são 2 coisas fundamentais. Só que para eu decidir os quandos dos meus oquês, eu preciso sempre saber o porquê que esses oquês estão aqui. Entende? Então, se no meu dia eu tenho compromissos, estou num compromisso, né? Tem data e hora para acontecer. Se no meu dia eu tenho demandas, por que essas coisas são importantes para mim? Porque a partir do momento que eu conecto um porquê a cada coisa, pode ser pequeno ou grande, aquilo traz um sentido. E o sentido me faz canalizar energia para isso. Eu sei por que isso aqui é importante para a minha carreira. Então eu sei o que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Isso é intencional. Isso vai me demandar muita energia mental. Eu pensar nas respostas, eu pensar no que eu estou concatenando aqui. Não é aleatório. Nada é aleatório. Então eu não deixo... o máximo possível, eu fico vendo como é que eu planejo as coisas e a razão delas existirem na minha vida, na minha agenda, no final das contas. Claro que eu me perco nisso também. Né? Eu não acerto o tempo inteiro. Ao contrário, eu erro pra caramba. Por isso que, de onde surge, né? Da minha necessidade. Porque eu estou o tempo inteiro errando. Eu estou o tempo inteiro vendo, puta, esse negócio não está certo. Outro dia eu fui dar um treinamento de 3 dias no Sul e no meio dos 3 dias eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Que eu arrebentei com a minha rotina da semana. Aí eu parei e falei, opa, peraí, eu escolhi. Se eu não estou satisfeito com o meu presente é porque no passado eu fiz alguma escolha que me trouxe para o presente, que era futuro, quando eu estava no passado. Ou seja, quando eu olho para o presente, eu fico pensando, como é que eu posso facilitar a minha vida do meu eu do futuro? Como é que eu posso fazer escolhas agora que facilitem semana que vem? Então eu olho para a minha agenda semana que vem, eu olho para a minha agenda mês que vem, eu vou planejando, eu vou colocando os bloquinhos ali. Então os meus o quês têm os quandos e eles precisam ter porquês muito claros, para eu poder saber o que dizer não, o que dizer sim. E, além de tudo isso, o meu como precisa ser bem feito.
Então não adianta eu estar aqui no podcast e com o celular apitando e tentando responder mensagens enquanto eu estou falando com vocês no podcast. Vamos supor, vocês estão formulando a pergunta e eu estou aqui respondendo alguma coisa porque eu preciso tocar alguma coisa. Eu estaria multitarefando aqui, tentando dar conta de várias coisas. Então me planejei para quando eu estiver aqui em Vitória, no tempo do podcast e no tempo do FUCAP Convida, estar só nesses lugares. Então esse estado de presença, essa tentativa de estar presente. E, cara, isso é muito louco, né? Porque o comum é fazer o que você falou que não é o correto. Né? O comum é nós querermos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou até 3 ou 4. Né? Porque entra aquela questão, né? É um paradoxo, né? Porque é uma autorresponsabilização. Ou eu sou responsável por algo, eu me sinto responsável por algo e eu tenho que entregar esse algo, eu tenho que fazer esse algo. E eu tenho um time para fazer esse algo. E ao mesmo tempo, é uma autorregulação de eu não extrapolar os limites da loucura no que tange a planejamento de tempo. Né? Porque, então, você vive realmente gerenciando um paradoxo ali que é bem complexo, né? Diante de uma quantidade de atividade, né, que nós temos no nosso dia a dia. E aí, dentro disso, vamos supor que tenhamos esse gerenciamento, essa autorregulação, que eu acho que para mim fica muito evidente isso, né? Poxa, é o que você comentou, né? Eu tenho que planejar o meu futuro hoje, porque o futuro vai ser o presente. Então, assim, eu tenho que ter planejamento. Como é que fica a qualidade de vida no impacto da performance dentro das organizações? Exemplo, como é que você vê a importância de tirar um tempo para o autocuidado no que tange a planejamento de a pessoa fazer um esporte e tal? Existe evidências diretas de a alta performance, alta qualidade diante dessa qualidade de vida e equilíbrio? Total, você corre, né? Corro. Tem vários estudos. Cara, tem 2 estudos muito interessantes. Tem um estudo que mostra que a atividade física aumenta a neuroplasticidade e pode gerar até neurogênese. Pode até criar neurônio novo fazer atividade física. E a neuroplasticidade aumenta o aprendizado. Fazer atividade física melhora o foco. Né? Tem vários estudos que mostram em relação ao aprendizado. E tem um estudo que me impactou demais, porque eu descobri esse estudo em um momento que eu tive depressão, em 2020, e caí em burnout, mesmo sabendo tudo, porque eu era esse cara que queria fazer mais, e aí eu vou entrar um pouco nesse tema, dessa minha necessidade, de onde vinha essa necessidade. Eles fizeram um estudo onde eles pegaram, lá nos Estados Unidos, 200 pessoas em depressão, e colocaram essas pessoas por 3 meses para fazer 30 minutos de atividade física todos os dias, de média intensidade, uma caminhada mais forte e tal. Dessas 200 pessoas, 180 foram curadas só com atividade física. Caramba. É uma loucura, cara. Loucura. E aí, isso me levou no caminho de estudar essa questão da atividade física, porque eu gosto muito do tema, me levou para o conceito do envolvimento total, não sei se vocês conhecem, que é um estudo de 2 psicólogos, o Jim Lowery e o Tony Schwartz, que eles foram estudar a questão da alta performance dos atletas profissionais esportivos e como que a gente podia modelar um pouco o que os atletas fazem no nosso dia a dia. E o que eles perceberam? Que nós precisamos de oscilação de energia. É como se a gente começasse o dia com a carga alta e a gente fosse sendo consumido com essa carga e determinadas coisas que a gente faz vai nos dando mais energia. Então, por exemplo, se eu faço uma atividade física, você aumenta a sua cognição. Se eu tenho relação com as pessoas, aumenta a minha energia emocional. Se eu tenho, de repente, um planejamento, aumenta a minha energia mental. Se eu planejo o meu dia. Se eu tenho conexão com o meu propósito, aumenta a minha energia espiritual. Se eu tenho autoconhecimento, aumenta a minha energia espiritual. Eu sei que eu faço parte de um todo, eu não sou sozinho. Então, eles estudaram esse envolvimento total como a oscilação e o quanto você consegue lidar com as 4 dimensões da energia humana, que é a energia física, emocional, mental e espiritual. E o quanto isso é a base para a performance. Porque se eu estou bem fisicamente, corpo, né? Se eu durmo bem, se eu me alimento bem, não como atleta, mas como alguém que é equilibrado. Não tenho um nível de sedentarismo, eu consigo controlar e regular melhor as minhas emoções. Se eu regulo melhor as minhas emoções, o que acontece naturalmente? Eu aumento a minha empatia. Aumentando a empatia, eu consigo me relacionar melhor com os outros. Então, eu melhoro minha energia emocional.
Se eu melhoro minha energia emocional, eu consigo ter foco para planejar meu dia, para fazer uma coisa de cada vez, para organizar minhas demandas, para entender que eu preciso melhorar, né? Que o que eu sei não é suficiente para o futuro. Eu preciso aprender. Então eu vou estimulando minha energia mental nesse processo. E tudo conectado a algo maior, que pode estar envolvido com alguma espiritualidade que você tenha, pode estar envolvido com esse processo de autoconhecimento. Tendo isso como base, isso faz muito parte do que eu chamo de tríade das escolhas conscientes. Eu tenho esse equilíbrio integral das energias, somado a uma produtividade estratégica, que são os princípios do que eu faço, como eu faço e quando eu faço, tudo alinhado a direcionais muito conscientes. Por que eu faço? Por que essas coisas são importantes na minha vida? Então, quando eu falo, por exemplo, da liderança, que tem um monte de atribuição, que sofre essa pressão, o que acontece muitas vezes, e eu lido muito com isso, é a gente olhar e falar assim, peraí, o quanto isso é do meu ego. Às vezes eu penso e falo, cara, por que eu estou achando que eu tenho que dar conta de tudo? Por que eu estou achando que eu preciso resolver tudo essa semana? Será que eu preciso mesmo? Será que eu sou o responsável por todas as decisões da organização? Será que eu preciso fazer isso agora? Será que isso aqui não poderia ser feito depois? Mesmo? Uma procrastinação saudável nesse caso? Né? Então, tem uma questão, e aí eu falo por mim, de ego até. Porque quando eu tinha uma posição de liderança, era muito forte isso. Eu ficava imaginando o que as pessoas esperavam de mim em relação às minhas decisões. Então eu falava, não, eu tenho que dar conta. Eu tenho que ser o super-herói. Eu tenho que mostrar que eu não fraquejo. E aí eu comecei a ver que eu fui acumulando uma série de estresse, de incertezas, não dividia com ninguém, até que um dia explodi. Né? Que é um pouco da água na panela fervendo, que você não vê, e quando deu 100 graus, bum, ferve. Então, existe um reconhecimento da nossa falibilidade, né? Nós somos falíveis de fato, e nesse caminho de encontrar essa humanização do processo, reconhecer que nós estamos fazendo escolhas, algumas vão ser boas, outras não, e tudo é resultado para que a gente aprenda e melhore depois. Então, muitas pessoas dizem, né? Resolvi me organizar, resolvi fazer atividade física, resolvi cuidar da minha saúde. Legal que você resolveu, legal que você iniciou, mas agora você precisa continuar. E continuar é silencioso. Continuar é a fazer as coisas, a se cuidar, a beber água, a fazer atividade física todo dia. Tudo isso é muito pequeno. Só que a somatório, a multiplicação das coisas pequenas vão agregando nessa performance. Então você vai se tornar cada vez mais disposto, você vai se tornar cada vez mais atento, você começa a treinar um pouco isso. Eu estava pensando muito sobre inteligência emocional nesses dias. Cara, o que será que está faltando? Está faltando coisa, porque eu estou ficando mais impaciente. Será que é cansaço? Faz 6 meses que eu não descanso, no sentido de parar uma semana. Eu gosto de parar uma semana a cada 6 meses. Vou parar uma semana, porque eu falo, estou precisando descansar. Reconhecer quando você precisa descansar, reconhecer quando você precisa acelerar, reconhecer quando você precisa não falar. Silêncio. Reconhecer quando você precisa estar mais participativo. Percebe? É muita consciência. Você precisa ficar trazendo para a consciência. Não tem uma fórmula, mas tem uma intenção. Diante de tudo isso que você expôs agora, a rotina pode virar uma vilã? No sentido de você entra naquele flow ali de fazer todo dia aquelas mesmas tarefas, aqueles mesmos processos de trabalho, preciso entregar, preciso executar, e não ter o tempo de você ter essa percepção, esse autoconhecimento. Pode. A rotina ela é vilã quando você, quer que ela seja rígida e que ela aconteça exatamente como você planejou. Isso não existe, porque o mundo é muito... Não gira em torno da gente. Não gira em torno da gente. A gente não controla o que acontece. Você planeja para depois replanejar. E tem uma lógica para isso, porque é mais fácil você replanejar do que ficar planejando do zero o tempo inteiro. E a segunda coisa é você entender que a sua rotina precisa mudar de acordo com contextos que mudam. Então, eu tinha um filho só, 8 anos ele tinha, e a gente tinha uma rotina. Até que nasceu o meu filho mais novo. Se eu quiser ter a mesma rotina que eu tinha com um filho só para 2, não vai funcionar. Isso acontece muito nas organizações. A pessoa é, de repente, líder de si. Rancharan fala isso no pipeline, né? Líder de si, organiza o dia de um jeito. Aí vira líder das pessoas, organiza o dia do mesmo jeito. Não vai dar certo. Não vai dar. Porque mudou o contexto, muda a rotina. Então, você pode chegar num nível de mudar a rotina toda semana. Isso não é um problema. Rotina é planejamento. Rotina é criar rituais. É planejar fazer as coisas em determinados momentos.
E não ser rígido no sentido de, não consegui começar às 8, foi 8h15. Tudo bem, por que não conseguiu às 8? Será que você superestimou o horário? Aprender com aquilo que não dá certo para melhorar depois. Nunca vai ser cronometradinho. Isso seria olhar para Cronos, né? Olhar para as coisas muito rígidas. E eu não acredito nisso. Como é comportamental, o processo não é rígido. Ele é humano. E aí você tem uma velocidade, eu tenho outra. Você tem uma percepção, uma emoção em relação ao imprevisto, eu tenho outro. E a gente vai aprendendo. É legal você fala... Você tem uma fala bem legal, né? Que é diferente curtir a preguiça e curtir o descanso, né? Algo do tipo, né? E qual é a diferença? Cara, é assim. Eu, há uns 3 anos atrás, eu vendia muito a história de que as pessoas tinham que buscar ter tempo livre. Isso, exatamente. E eu achava que isso era muito bom. E tudo bem, naquela altura eu tinha menos consciência do que eu tenho hoje. De onde que isso começa a mudar na minha cabeça? Eu começo a estudar as virtudes humanas. E eu começo a perceber que as virtudes, elas existem, a virtude da paciência, a virtude da ordem, a virtude da temperança, todas as virtudes, elas surgem em contraponto a pecados capitais. Os pecados capitais nos levam a sermos pessoas viciadas. Né? Então, tudo que é pecado capital leva a gente para o vício. Leva a gente para coisas ruins. Então, para falta de equilíbrio, para desordem, para impaciência, para tudo que é ruim. E que não importa a religião, não importa nada. Se você analisar moralmente, você vai ver que são coisas ruins. Né? E aí, quando eu começo a estudar virtude, eu começo a ver que uma das coisas que é contra a virtude é a preguiça. Porque a preguiça te deixa letárgico. Quanto mais você não faz nada, mais vontade você tem de não fazer nada. Isso. E aí, quando você usa uma fala que às vezes ela é na boa intenção, vou curtir uma preguiça... Cara, isso pode te levar para o fundo do poço. Porque a preguiça vai te colocar num lugar de letargia. Pela bola de neve, né? E assim, é tênue. É tênue a linha. Porque não é que assim, então eu preciso me ocupar o tempo inteiro. Não, não é isso. Mas é que quando você usa intencionalmente o seu tempo, inclusive falando, olha, agora é hora do descanso. Não significa que você vai parar tal hora e depois vai começar a trabalhar ou fazer alguma coisa depois de tal hora. Mas você está intencionalmente presente ali. Você não está aleatório. A coisa de curtir uma preguiça é aleatório. Você está, à deriva. Então, beleza. Se você quer... E assim, eu também passei dessa fase, acho que depois de bastante tempo lidando com muita gente. Eu queria mudar o mundo, queria mudar as pessoas, vi que eu não fazia isso. Mas é sempre uma escolha. Eu não tenho nada contra quem escolhe viver a vida de modo aleatório. Mas eu não quero viver a minha. Então não me faça concordar que é bom. Eu não acho bom. Então hoje, o que eu faço? Eu planejo os meus dias para que eles tenham uma certa ordem, para que eles tenham um certo planejamento, para que eu saiba quando eu vou estar descansando. Mas no descanso você planeja o que vai fazer no descanso? Não. Em algumas vezes eu não planejo, não. Tem outras que eu planejo. Então no sábado que eu vou descansar, eu vou fazer algumas coisas com os meus filhos. Então eu vou levar os meninos em tal lugar, vou com a minha esposa em tal lugar. Planejo. Por quê? Porque se é importante para mim, está na minha agenda. Se é importante para mim, eu planejo. Se alguma coisa é importante para você, você deveria planejar. Senão, para mim, não é importante. Então... o lance do curtir preguiça que eu tenho condenado é você sair e entrar no modo aleatório. Cara, o modo aleatório você não tem poder de consciência, você não tem poder de escolha. E aí você se torna refém das coisas que acontecem, até que você tome consciência daquilo. Porque aí quando você toma consciência de que você não é refém, você se torna cúmplice daquilo que acontece com você. E aí é um problema para as pessoas em geral. Porque as pessoas veem que precisam fazer alguma coisa, dá trabalho, elas têm que fazer alguma coisa e falam, meu Deus, e agora? Vou ter trabalho. E aí é mais fácil culpar alguém pelo problema que você tem. Entende? Então é um ciclo mesmo, uma bola de neve, né? E sair daquele estágio é difícil, né? Sair Demais. do estágio... Aí, diante dessa questão da produtividade humanizada que você comenta, como é que a gente pode enxergar e até mesmo gerenciar o uso constante das inteligências artificiais que a gente tem hoje no nosso dia a dia? Existe
forma de humanizar ainda mais a produtividade utilizando uma coisa tão instrumental quanto a inteligência artificial? Veio para ajudar, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, Te acelera também. te acelera, porque você se sente na obrigação de fazer mais, já que eu tenho uma ferramenta que agora me ajuda. Eu tenho refletido, assim, o que todo mundo fala, né? E eu não vou chover no molhado, porque isso é o básico. A inteligência artificial tem que ser sua assistente, tem que te ajudar. Beleza, isso aí todo mundo já entendeu. Eu caí nessa. Pô, sou produtor de conteúdo. A minha mídia é conteúdo. Né? A FUCAP chegou em mim por quê? Porque eu produzo conteúdo. Então, eu caí na tendência de, caramba, eu posso multiplicar meus conteúdos a partir da minha linguagem. Legal, vou fazer isso, vou criar meu robô, vou fazer meu negócio mais pessoal possível. Consegui. E aí eu cheguei num lugar onde eu deleguei isso para IA. E aí, em determinado momento, eu olhei para um conteúdo meu e falei, cara, isso aqui não tá a minha cara. Tá com cara de IA. Tá com cara de IA isso aqui, porque eu comecei a ver muito conteúdo parecido. E as pessoas têm percebido já, né? Aí, mas esse não foi o pior. Porque eu acho que muita gente percebe isso, mas mesmo assim desencana. Falar, beleza, eu preciso produzir. Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? É volume. É 7 conteúdos por dia. Não. Aí eu falei, cara, eu vou criar um conteúdo. Eu não conseguia criar. Isso me assustou muito, assim. Muito. Que doideira. Porque eu sou uma pessoa que, tô criando aqui as coisas que a gente tá falando. Não planejei falar tudo isso. Vocês estão me perguntando, tá vindo do meu repertório. E eu não tava conseguindo criar. Falei, cara, como é... Eu fiquei mal, assim. Eu falei, cara, eu preciso de um detox desse treco. Que loucura, né? Então, como é que a gente humaniza? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. O que eu tenho feito? Eu tenho limitado o uso. Eu tenho, por exemplo, quando a gente fala das LLMs, né? Quando a gente puxar GPT, que cria para você, eu tô um pouco reticente. Eu estou usando com muita ponderação. Vou dar um exemplo de como eu estou usando. Eu quero que você me traga aqui a partir... Aí eu coloco lá a jornada do meu consumidor, do meu público, coloco o meu contexto, tem toda uma inteligência. Eu queria que você me desse 5 temas para vídeos no YouTube. Ele me dá os temas e eu paro aqui. Eu não peço para ele criar roteiro mais, eu pedia. Eu paro aqui. A tentação é falar, cara, me cria tudo aqui que eu vou só executar. Faz por mim, né? Porque é fácil, né? Aí eu não falo nada. Eu pego os temas e aí o que eu tenho me exercitado? A criar coisas sem roteiro. Porque eu tenho repertório. Cara, eu vivo esse treco há 20 anos. Eu tenho repertório. Eu estudo, eu leio todo dia, cara. Eu estudo esse treco. Eu vivo esse negócio. Não é possível. E aí eu comecei a resgatar esse jeito de fazer as coisas mais do que já existe em mim, né? Porque... se você pegar todas as técnicas de produtividade e gestão de tempo, você vai achar todas as técnicas. Mas as minhas histórias, o jeito que eu enxergo essas coisas, você não vai achar em lugar nenhum. Você vai achar só nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus conteúdos. Agora, uma IA que eu estou usando bastante, essa eu acho que é muito útil, pelo menos na minha visão, para o tipo de trabalho que eu tenho, que é um trabalho de criação, né, de treinamentos, de palestra, é o Perplexity. Porque ter um lugar onde eu posso pegar artigos, estudos e estudar, aí é muito legal. Tem uma pesquisa do MIT que mostrou que as pessoas estão mais burras, né? Depois da IA. E tem uma mesma pesquisa, não, tem uma outra pesquisa que o Portal Terra divulgou que a IA facilita muito o estudo, o aprendizado. Então acho que é meio isso, se né? você souber usar, como é que você usa para aprender, para ela... E não é questão de substituir, é questão de você, cara, emburrecer. Eu tenho pavor de emburrecer. Eu tenho pavor de não conseguir aprender. Pavor. E me gerou esse medo, cara. Quando eu vi que eu não conseguia produzir um conteúdo, eu falei, cara, o que eu estou delegando para IA que eu não deveria? Mas é tudo muito novo, né? Sim, o que a gente já sabe é que veio para ficar. Eu acho que isso aí ninguém duvida. E, obviamente, começaram agora a ter novos estudos, igual você falou desse do MIT, falando sobre... que as pessoas têm emburrecido, o QI tem diminuído, porque a pessoa entra naquele flow de ficar só fazendo coisas por IA, ela precisa parar e construir um conteúdo, igual o Stênio falou, tem um bloqueio. Mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas vão, com o tempo, se acostumando. É igual redes sociais também, né? Ela pode ser bem utilizada, mas também ela pode fazer aquilo que a gente estava falando até agora há pouco, aquele estado de preguiça, onde você entra ali, rolando o dedinho para cima o tempo todo, até chegar no final do feed, e vai consumindo o seu dia, consumindo sua energia, né? Total. Mas eu queria puxar agora,
Puxar não, né? Continuar, na verdade, nesse viés mais profissional. E a gente vai falar de alguns métodos, mas antes dos métodos, eu queria saber de você quais são os principais erros que as pessoas cometem no ambiente profissional tentando, entre aspas, aí, ganhar tempo. Cara, eu acho que o primeiro erro é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que existe um vilão que é a segunda tela. Ela é perigosa. Eu tenho pro celular. Eu tenho segunda tela, hein? Eu tenho. E eu me percebi nisso quando eu fui dar uma mentoria para uma mulher, uma mentorada minha. E ela tava o tempo inteiro assim, online, né? E aí eu falei assim, o que você está fazendo? Ela, não, tô vendo se está chegando algum Teams aqui. E aí eu refleti. Antes de falar para ela qualquer coisa, eu refleti. Eu falei, cara, por que eu tenho segunda tela? Como eu estou usando a segunda tela? Porque eu acho a segunda tela boa. Quando você está produzindo alguma coisa e está consultando o material do lado daquele trabalho que você está fazendo. Então, você está expandindo e melhorando ali. Está otimizando mesmo a eficiência, né? Mas quando a gente vai dividindo a atenção, a divisão de atenção é um problema. Isso acontece na segunda tela, isso acontece também na troca de contextos do nosso dia. Né? Então, a gente está envolvido em muito assunto, a gente fica alternando os contextos. Isso vai sugando muita energia. Então, a falta de planejamento faz a gente trocar muito de contexto. Se a gente começa a organizar os nossos dias agrupando os contextos, então, projetos que eu vou trabalhando de forma ordenada, sem mudar muito os contextos, tipo, começo, meio e fim de um projeto que eu vou trabalhar naquele dia. Eu não trabalho nele de manhã e no final do dia. Eu trabalho nele de manhã, depois eu vou para outro, depois eu vou para outro. Diminuir ao máximo os contextos. Então, acho que é um erro a gente ficar trocando muito de contexto. É um erro a gente não se cuidar ao longo do dia. A gente achar que é só antes de começar o trabalho e depois. Então, as pausas táticas mesmo. Então, se perceber a cada 1h30, 2 horas, dar uma levantada só para dar uma oscilada de energia, tomar água, sabe? Coisas meio básicas, ir no banheiro, almoçar, planejar o tempo para almoçar, pelo menos 30 minutos. Minha mãe me ensinou isso. Ela falou assim, minha mãe era professora, né? Agora ela está aposentada. Mas ela falava assim que tinha um contexto de rotina muito acelerado nas escolas. Só que ela falava para a diretora dela que ela precisava pelo menos parar 30 minutos para almoçar. Assim, fazia aquilo, né? Não mais nada. Ela falou assim, eu preciso 15 minutos, mas deixa eu só almoçar 15 minutos. Então, na minha cabeça, eu nunca almocei na mesa do trabalho. Eu falava para as pessoas, não, a gente precisa trabalhar. Eu falei, não, eu vou descer, eu como rapidão e volto, mas eu preciso parar, comer e voltar. Trocar o ambiente, né? Trocar o ambiente. Mas até isso tá uma loucura, porque hoje você se pega, e é uma coisa que eu me vigio muito também, é essa questão do momento de se alimentar, né? Até porque isso impacta muito, inclusive no alimento, né, que você está consumindo. Mas você, naturalmente, você vê o garfo aqui e o celular aqui. Total. Né? Então, até isso, e aí, dentro disso, eu queria até te perguntar. Isso aqui é a desgraça que também, né, que acelera muito, né? Então, você está aqui, às vezes você tem que estar aqui, porque enquanto nós estamos conversando aqui, tive 3 ligações. Sim. Então, desviei para desligar. Então, isso aqui é algo que naturalmente desvia a atenção. E aí, um outro ponto que você comentou é a da segunda tela. Né? A segunda tela... E aí isso me traz na memória algo que nós não tínhamos antes da pandemia, que era a atenção plena sobre algo que você estava fazendo. Antes você não tinha muito modelo, existia, mas não tinha tanto modelo de telepresencial, você falar com uma outra pessoa por meio de vídeo. E ao mesmo tempo aquilo dali te desvia a atenção. Você tá conversando com a pessoa à distância, se o celular, se chega uma mensagem aqui, você vai olhar e a pessoa vai continuar seguindo. Você acha que a pandemia ela teve algum efeito sobre essa aceleração do ser humano a viver esse modo acelerado diante da transformação digital? Acho que sim. E acho que a pandemia ela toca também num desafio que dentro do lado profissional a gente tem, que é a questão da comunicação e das negociações que a gente tem que fazer entre nós ao longo do tempo.
para proteger o nosso tempo, para proteger os nossos prazos. E acho que a pandemia trouxe uma necessidade àquela altura, né, que todo mundo foi para o remoto, estado de sobrevivência, da gente estar conectado o tempo inteiro, da gente precisar fazer muitas coisas para testar muitas coisas, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E, de certa forma, muito daquilo ficou. E muitos de nós ainda está vivendo esse estresse pós-traumático de tudo que a gente viveu. Algumas coisas funcionaram, foram muito boas. O meio digital, vamos dizer assim, a tecnologia como um todo, transpassou todos os setores. Uma coisa que, né, todo mundo falava que ia demorar 5 anos, entrou em 6 meses. Pois é. A gente não sabia como lidar com isso. E existe, como eu disse para vocês, né, na questão de nadar contra a maré. Para mim também é muito difícil nadar contra a maré. Mas eu cada vez mais percebo que é um movimento de desaceleração. Enquanto o mundo está acelerando, eu vou andar, porque isso aqui não vai acabar bem. Podem me chamar de maluco, podem ver esse podcast e falar, cara, você é louco, você está vivendo em outro mundo. Não, não estou vivendo. Eu atendo multinacionais, a aceleração está brutal, eu me planejo, mas assim, eu estou vendo que essa aceleração... Sabe aquele negócio, a pressa passa? Tinha uma frase que a gente usava em agência que era assim, a pressa passa e a M fica. Sabe? Parece que a gente está vivendo um pouco isso. Tipo, vamos fazer, dar check em todas as listas, fiz, Aí a gente olha para trás e fala, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa porque não vi detalhe ali. Ficou uma merda mesmo. Vou ter que refazer tudo. Puta, falei com uma pessoa que eu não devia ter falado, ou do jeito que eu não devia ter falado. Então, assim, por exemplo, você falou, tocou meu celular 2, 3 vezes. Essa é uma questão. O que é urgente dentro da organização? Se fosse urgente, tinham te chamado aqui. Não importa se fosse alguém ligando de São Paulo, tinham feito você atender o telefone. E esse é um critério importante. O que é urgente? É algo que não pode esperar. A pessoa ligar pode ser algo muito importante mesmo. Mas se fosse, ela estaria ligando até agora. Se fosse mesmo. Se não pudesse esperar, a gente já está 1 hora aqui. Exato. Cara, o que não pode esperar? É só uma questão de saúde. Pois tem, agora falando sobre métodos, né? Queria entrar aí. Porque quando a gente tenta melhorar nossa gestão de tempo, a gente vai procurar métodos. E aí já tem técnica Pomodoro, matriz de Eisenhower, enfim, outras várias técnicas. Funciona, não funciona? Queria saber o seu olhar sobre isso, como que você entrega um pouquinho disso para os seus mentorados também. Eu não vou dizer que não funciona, porque eu também tenho um método. Eu acho que método é uma forma de você fazer as coisas. E cada pessoa encontra um próprio método a partir de princípios. Então, se você pegar a técnica Pomodoro, por exemplo, ela está baseada no princípio do bloco de tempo. Então, criou-se uns 4 ciclos. Só para quem não conhece, eu acho que vale você explicar. A técnica Pomodoro é simples. São ciclos de 25 minutos de foco com 5 minutos de descanso. Depois de 4 ciclos desse, você descansa 15 minutos, 10 a 15 minutos. Qual que é o princípio? Trabalho focado, descanso. Trabalho focado, descanso. Estresse, dopamina. Estresse, dopamina. Esse é o princípio. Quando você pega matriz, qualquer matriz de priorização, seja Eisenhower, seja Gucci, esforço e impacto, está baseado em quê? Critérios de escolha. Então você pode criar a matriz que você quiser de priorização, desde que tenham critérios muito claros. E a partir desses critérios fazer as escolhas. Então, eu tenho o meu método. O método Ordem no Caos é baseado em princípios. Só que o que eu vejo em relação a método? Às vezes, uma pessoa aprende um método e quer colocar esse método ipsis literis na vida dela. Só que quem criou o método não tinha vida igual a dela. E ninguém tem a vida igual. Então, o que você tem que fazer com o método, na minha visão de produtividade? Existe uma forma, que é a sua vida. E o método é uma grande massa de pizza que vai encaixar nessa forma. Quando você encaixa essa massa de pizza nessa forma, o que acontece? Sobra algumas coisas. Algumas coisas não entram na forma, porque não tem espaço ali. O que eu vejo? Que os métodos, eles têm várias técnicas. E você precisa saber as técnicas para usar dentro da sua forma. Então, vai ter algumas coisas que eu não vou precisar usar. Não vai caber no meu contexto. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu lembro que uma vez eu li num livro que uma das técnicas era, olha, quando você começar a trabalhar, desliga todas as interrupções e se seu chefe te ligar ou te perturbar, não atenda. Eu olhei e falei, não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Eu era um analista. Não tem como. E não tem mesmo. Porque, cara, meu chefe tá me chamando aqui, eu sou analista, cara. Eu preciso falar com o meu chefe.
Ah, tá bom. Então eu posso usar uma outra técnica aqui. Se eu tenho que estar disponível para o meu chefe, quando eu for fazer um bloco de tempo que eu preciso fazer para dar um trabalho de qualidade, eu vou avisar antes. Ó, amanhã, entre 9 e 10, eu vou precisar de um trabalho de um tempo mais focado. Se for muito urgente, aí você me chama, tudo bem? Aí eu começo a entender que existe comunicação envolvida. Então eu vou usando os instrumentos e as ferramentas de acordo com o meu contexto. O que me leva a crer que, a partir dos métodos que existem, você cria o seu próprio método, que é a sua forma de tocar o dia, baseada nos princípios. O que você faz, como você faz e quando você faz. E o porquê você faz tudo isso. Então, o que eu falo para os meus mentorados, mentoradas em treinamentos eu explico como faz as coisas, como eu faço, dou os exemplos e falo, agora você testa e molda a sua própria vida. Talvez você não consiga fazer o Pomodoro, 4 ciclos de 30 minutos. Eu não consigo. Mas talvez uma pessoa que é um nômade digital, que trabalha exclusivamente sozinho ou com 2 pessoas, consiga. E beleza, para ele funciona, para você não. Tudo bem, significa que você não conseguiu aplicar o método? Significa que o método não funciona? Sim, funciona. Mas para você agora não funciona. Legal que você sabe, testa, vê se funciona, vê se não funciona. Por isso que eu acredito que é humanizado. Não tem fórmula. Tem você ir aplicando as técnicas. Porque assim, se tivesse fórmula, estava resolvido. Digita no Google como fazer a gestão do tempo. Aparece mais de 400 milhões de ocorrências. Tem mais de 10 mil livros publicados do tema. Por que as pessoas continuam com problema de tempo? Não é a técnica. É análise. É conhecer as ferramentas, claro, mas não é a ferramenta. Por isso que quando alguém me pergunta qual que é o aplicativo que você usa para organizar, eu falo, cara, eu uso esse, mas assim, não é o aplicativo. 80-20 da história. É outra coisa. É como você usa esse negócio. E tem o lado da consciência também, né? Total. É escolha. No final é escolha. O que você precisa? Qual que é o princípio? Saber tudo que eu tenho para escolher. Isso é um princípio. Então, é uma coisa que eu não abro mão no meu método, que é muito baseado no GTD do David Allen. Cara, coleta e tira da sua cabeça todos os seus projetos, tarefas e prazos. Só assim você consegue escolher com consciência. Eu não uso matriz de priorização nenhuma, nunca usei. Não acho que precisa. E isso vai ao encontro de uma teoria de Mike Porter, né? De estratégia. Mike Porter, uma das definições de estratégia de Porter é você escolher aquilo que você não vai fazer. A estratégia é isso. Então, acho que é você ter uma estratégia muito bem definida do que fazer e do que não fazer, né? E aí o que você falou, o que, quando e como fazer, né? Esse aí acho que é o caminho, né? Pelo que você resumiu bem aí, né? E eu acho também, pode me corrigir se eu estiver errado, mas não dá para terceirizar a gestão do tempo, né? Estou falando isso porque a gente tem muitas lideranças que seguem a gente aqui no Fullcast. E, obviamente, né, você como líder, gestor, você tem que fazer também um pouco de gestão das demandas do seu time, da sua equipe. Você pode ajudar a delegar tarefas, a organizar prioridades, mas no final das contas cabe a cada profissional gerir seu tempo da melhor forma também, né? Não tem como você terceirizar isso. A delegação é uma ferramenta que ajuda como efeito colateral, mas ela não é uma ferramenta de gestão de tempo, ela é uma ferramenta de desenvolvimento. Treinando líderes, eu falo isso abertamente. Porque como é que eu faço para ter tempo? Delega. Aí o que eu faço? Eu pego minhas atividades e jogo para o time. Aí eu me dou bem e lasco o time. Quando, na verdade, eu deveria desenvolver através da delegação. E a segunda coisa é essa, porque o tempo ele não pode ser retirado das pessoas e nem comprado. Por isso que é um erro ou uma falácia você falar que tempo é dinheiro. Porque você não compra o tempo das pessoas. Literalmente. Você não tem como tirar o tempo da pessoa e pegar para você. Você compra, você loca o tempo da pessoa, basicamente. Né? Ela aceita usar o tempo dela com alguma coisa que você está pedindo, mas o tempo continua sendo do ser humano. Então não tem como terceirizar. Tem um livro muito legal que eu recomendo, assim, que é um livro não técnico sobre gestão de tempo, que chama Momo e o Senhor do Tempo. Eu li com o meu filho. É o livro de um autor que é o Michael Ende, que é o mesmo autor do História Sem Fim. E eu acho que aquele filme, O Preço do Amanhã, foi inspirado nesse livro. Sabe, do Justin Timberlake? Que eles vendem tempo de vida e tal. E traz um pouco essa proposta. Imagina se a gente conseguisse comprar tempo dos outros. Não dá. Não tem como. Legal. Realmente, você não compra, porque inclusive a pessoa, você pode alugar
o tempo e a pessoa não usar da forma incorreta que você gostaria que fosse usado, né? Então, Exatamente. Complicado esse negócio. Complicado. Stênio, o que a gente não te perguntou, mas vale falar? Adoro essa pergunta. Eu uso às vezes como mentorado. O que você queria ter falado e que não pôde falar? E que você... Cara, eu acho que as perguntas que tinham que ser feitas foram feitas. Também tenho me controlado em relação a isso. Eu acho que o que tinha que ser falado foi falado, o que tinha que acontecer aconteceu. Inclusive isso entra na temática, isso? Porque eu tinha um pouco isso, sabe? Não, preciso falar disso, tenho que falar disso, não faltou tal coisa. Porque o que é importante? O que está acontecendo, o que a gente colocou nossa atenção. Acho que é valorizar o tempo que a gente teve aqui e esteve só aqui e escolheu estar aqui e deixar para trás todas as outras coisas. Eu acho que, em resumo, é sobre isso. É ter calma e paz de que quando a gente está escolhendo alguma coisa, automaticamente, eu gosto de usar esse neologismo, a gente está desescolhendo algo. Sim. Isso não é um problema. Né? Isso é só uma escolha. As escolhas, elas não são para sempre. Elas são só escolhas pontuais, que vão gerar resultados e que podem ser mudadas depois. E isso tira muito peso da escolha. Não, é uma escolha. Não, é uma escolha agora, e depois vai fazer outra, e depois outra, e vai acertar e vai errar. E eu gosto de trazer as minhas histórias e as coisas que eu sei e que eu não sei, porque é isso. Eu também estou nesse processo de fazer boas e más escolhas, de aprender com os erros. Talvez, nesse tema, eu esteja na mesma linha, só que alguns passos à frente, nesse tema. Mas em outros eu estou muito para trás. Então, eu acho que a conversa me traz mais consciência. Então, agradecer por esse tempo de vocês. Gostou do bate-papo? Muito. Legal. Tenho certeza que você está acompanhando também gostou. Se você está até agora com a gente, é porque você está interessado nesse assunto. Vou te pedir uma coisa. Compartilha essa conversa com 5 amigos, familiares, quem é que está precisando melhorar um pouco sua gestão do tempo. Seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu amigo, seu sócio. E, independente da plataforma que você está ouvindo a gente, segue e continua acompanhando. Stênio, queria agradecer sua presença aqui. Queria abrir agora para você falar a sua mensagem final, compartilhar suas redes sociais. Se quiser deixar uma dica aí para quem está bem perdido aí, que precisa realmente dar o primeiro passo, sair da inércia, por onde começa. Boa. Mas, enfim, vou abrir o espaço para você. Boa, vou até olhar para a câmera ali. Para me encontrar nas redes sociais, só você digitar Stênio Moura, com S mudo, sou facilmente encontrado aí, porque meu nome não é muito comum. Então, estou no LinkedIn, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no TikTok. Tem uma newsletter também, que toda semana eu compartilho conteúdo mais profundo. Então, eu tenho me dedicado muito, apesar de ter ali o LinkedIn como Top Voice, ter bastante conteúdo no Instagram também, mas eu tenho me dedicado muito ao YouTube e essa newsletter semanalmente. Então, eu não tenho muito problema de falar, vocês perceberam? Então, eu dedico bastante tempo para isso, tanto no YouTube quanto nessa newsletter, que é Cartas do Tempo. Então, cada semana eu vou trazendo reflexões sobre o que, por quê, como e quando. E o primeiro passo para quem está muito perdido, para quem não sabe por onde começar, começar. Se você não sabe por onde começar, comece organizando. E como que a gente começa organizando? Tirando tudo da cabeça, aliviando a mente. Esse é um princípio dos princípios. Tudo acontece a partir da minha consciência e visualização do que há a se fazer. Seja as coisas que você deveria fazer, seja que você não deveria, não importa. Coloca as pecinhas na mesa e, como eu falo com meu filho Felipe, de 2 anos, quando ele vai montar o quebra-cabeça lá da Patrulha Canina, eu falo para ele, filho, vira tudo primeiro. Virou tudo? Virou, beleza, vamos começar pelas patas? Então, quando você vê tudo, aí você escolhe o que fazer primeiro, o que fazer depois, as peças que você tira, as peças que não são do quebra-cabeça, e aí você vai montando com calma, sem pressa, mas de forma consistente. Eu acho que esse é o grande primeiro passo. Vira todas as peças para cima primeiro, vê o que você tem. Depois começa a buscar outras coisas. Legal. Obrigado pela presença, Stênio. Everson, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço o convite aí, por poder participar e aprender ainda mais aí com o Stênio. Acho que a gente sai daqui com um belo aprendizado realmente em relação à gestão do tempo, priorização, do que falar sim, do que falar não. Stênio, obrigado aí pelo teu ensinamento, e aí a gente vai aprender ainda mais hoje, né? Aprendizado e dever de casa, né? Porque agora você tem que... Pior que tem que dever de casa. Repensar aí, virar o quebra-cabeça. Exatamente. Obrigado, Fabrício. Valeu.
E obrigado a você que acompanha a gente até o final. Próxima quarta-feira tem mais. Um abraço.